Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e seja bem-vindo ao terceiro módulo do curso gratuito Como Investir no Mercado Financeiro, o passo a passo para você conquistar a sua independência financeira. Então, se você não assistiu ainda por acaso o módulo 1 ou 2, eu sugiro que você procure no nosso canal do YouTube os outros vídeos para que você possa então pegar a sequência. Realmente eu tenho certeza que você vai tirar muito valor desse curso. Então, no módulo 3 eu vou falar sobre por que montar uma carteira de ações é um método eficiente de investimento, por que você pode superar a média de rentabilidade da bolsa montando uma boa carteira de ações, e vou dar alguns exemplos práticos para você entender bem a diferença e os riscos. Né? Muita gente tem medo de investir na bolsa. E se as ações caírem, se a empresa quebrar, e se a bolsa cair. Então, eu vou mostrar alguns exemplos na prática para você ver como que a coisa funciona de verdade. Né? Então, vamos direto para o gráfico. Tá? Aqui na tela eu vou botar aqui agora o gráfico do índice Bovespa. Tá? Aqui eu não vou falar sobre análise técnica especificamente, a gente não precisa analisar o gráfico. É só você entender que aqui embaixo a gente tem o tempo a cada ano e aqui a gente tem a cotação, no caso o índice é em pontos, né, o índice Bovespa. Então, só para você entender o que você está vendo no gráfico. Né? Então, no índice Bovespa, né, que é a média da bolsa, você vê, teve uma queda aqui de 30 e poucos por cento em 2002, depois a gente teve aí no final de 2002 já começou a alta, a gente teve vários anos de alta em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, até fazer o máximo, o ponto máximo em 2008, aí uma alta total aí de 740%. Em 2008 a gente teve uma crise, a bolsa caiu muito, caiu quase 60%. Em 2009, começando já final de 2008, ela se recuperou, teve uma alta forte aí de 130%, recuperou toda a queda. Depois 2010 ele ficou lateralizado, né, que a gente chama. Depois 2011 caiu, 2012 recuperou um pouquinho, 2013 caiu, 2014 começou caindo. Então, essa é a média da bolsa. Né? Então, veja que muita gente fala, eu vou mostrar para você como que, alguns exemplos de como uma carteira de ações bem selecionadas pode, com isso você pode obter uma rentabilidade bem melhor do que a do índice, que é a média da bolsa, 60 e poucas ações mais negociadas. Tá? Não é as melhores, as mais lucrativas, é as mais negociadas que formam o índice. Né? Então, a gente tem aqui, teve um período muito bom. Claro que quem investiu em 2003, em 2004, por exemplo, mesmo com toda essa turbulência, com todo esse problema, está aí em 9 anos com 110, 115% de lucro, né? O que dá mais ou menos aí 11% ao ano, o que daria aí algo próximo à renda fixa, né? Para o risco que se corre na bolsa e pelo que se pode alcançar é pouco, mas também não é o fim do mundo. Né? Agora, claro, quem investiu aqui, entrou na bolsa em 2006, 2007, 2008, por exemplo, passou aí 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 6 anos e meio, e está perdendo aí 20%. Né? Por isso que eu falo que normalmente fundos de investimento, a maioria acompanha o índice Bovespa. A previdência privada normalmente é um fundo também, a parte de ações acompanha o índice Bovespa. Não valem a pena. Além de você pagar altas taxas de administração, a sua rentabilidade pode não ser muito boa. Você tem como fazer muito melhor. E agora, por exemplo, naquele exemplo que eu dei aqui de quem comprou, sei lá, em 2003, né, está aqui com 200% de lucro. Agora, se você colocar aí a toda a taxa que eles cobram, 3, 4% ao ano, durante todo esse tempo, ele dá uma quebrada muito grande aí na sua rentabilidade. Além, lógico, do imposto de renda, que daí não tem como correr, ninguém tem como correr do imposto de renda, mas
Realmente é complicado. Então eu vou dar alguns exemplos, tá, de algumas ações que tiveram. Vou começar pelos bons desempenhos, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, ações da Alpa 4, que é a Alpargatas, tá? O grupo que comanda a Havaianas, Topper, tá? A gente vê aqui, por exemplo, quem comprou lá em 2003, 2004, que teve até 2007 uma alta muito forte, de praticamente 1000%. Houve uma queda forte em 2008, ali na crise, logo se recuperou e continuou a subir. Por exemplo, quem comprou em 2007 está com 2.500%. Desculpa, quem comprou em 2003 está com 2.500% de lucro, né? Mesmo quem comprou no topo ali em 2007, né? Logo antes da crise, chegou a amargar 77% de prejuízo no auge da crise, mas logo recuperou e hoje está com 126% de lucro, né? Mesmo a bolsa tendo um desempenho recente muito ruim, né? Então isso é para mostrar que ações que têm bom desempenho, mesmo que possa haver quedas, aqui no caso até foi uma queda bem agressiva, né? Tem outras ações que caem muito menos durante a crise, ou seja, houve aí uma recuperação e enquanto a bolsa não se recuperou, né? A bolsa bateu no topo e está caindo, enquanto, por exemplo, a Alpargatas continua subindo, não na força como vinha subindo nos anos anteriores, mas vem subindo, né? Então a gente pega aqui, por exemplo, o lucro líquido da Alpargatas, vinha bem, 2007 e 2008 ele no auge deu uma queda forte no lucro, o que fez com que as ações caíssem, logo já retomou, só vem crescendo aqui, deu uma quedinha, isso é normal, tem às vezes alguns períodos de queda e já volta a subir. Então a empresa vem bem, né? Isso é para mostrar alguns exemplos. Então vou mostrar aqui Lame 4, tá? Que é as lojas americanas. Muitos de vocês devem conhecer. A gente tem aqui desde 2002, ó, um lucro aí de 4.300%. Também sofreu muito na crise, chegou a cair 70 e poucos por cento na crise de 2007, 2008. Logo recuperou e voltou a subir, né? Então também é uma ação que bate de longe o índice Bovespa, né? Mas também é uma ação que caiu muito, o comércio sofreu muito, né, na crise de 2007 e 2008. Agora vamos ver a Ambev, né, empresa do ramo de bebidas. Olha que maravilha. Lucro aí de 1.600%. Veja, por exemplo, aí depende realmente o perfil, né? A Lame 4, né, as lojas americanas, desde 2002, você tem um lucro de 4.200%, tá? Isso é muita coisa, tá? Já a Ambev, por mais que seja uma empresa maior, digamos assim, ainda mais sólida, ele deu menos, ó. Deu 1.600%. Por quê? Porque a Lojas Americanas cresceu mais, né? É uma empresa menor que a Ambev, ela conseguiu crescer mais do que a Ambev nesse período. Então, ele teve uma valorização maior da ação, já que a ação equivale à empresa. Se a empresa cresce mais, a cotação da ação cresce mais. Tá? Mas olha a consistência na alta da Ambev, né? Durante a queda que é a crise de 2007 2008, caiu 35%. Vocês viram que lojas americanas e Alpargatas caíram 75%. Ou seja, isso mostra muita solidez da empresa, que logo recuperou essa queda e continua depois de 2009, subindo. Quem comprou no topo aqui em 2007 está com 260, 270% de lucro, né? Então vejam, enquanto a bolsa fez o topo, né, como vocês viram, e depois vem caindo. Então, na verdade, selecionar bem as ações é algo fundamental para você ter uma rentabilidade muito maior. E conforme eu mostrei no módulo 1, se você não viu, eu recomendo que você assista, a diferença da rentabilidade é absurda no seu impacto rumo à independência financeira, né?
Então realmente vale a pena você tirar um tempinho para aprender sobre isso, investir no seu conhecimento. Vou dar outro exemplo, Cruz 3, Souza Cruz, empresa de cigarro. Vejo uma alta muito consistente também. 2007, 2008 aqui chegou a cair 30% só e já voltou a subir. Recentemente, 2000 teve um ano ruim aqui recentemente, mas vejam que no longo prazo, de qualquer forma, 890%. Realmente é uma empresa que vem crescendo muito, né, mesmo com desempenho no último ano ruim. Outro exemplo vivo na empresa de telecomunicação. Vejo que ela tem aí nos últimos 2001 para cá 660% de lucro. Ela aqui desde 2007 ela patinou, ela demorou a conseguir recuperar, mas conseguiu recuperar e voltar a entrar no lucro. Então vai ter empresas que têm desempenhos melhores, outras inferiores, mas é uma empresa também que conseguiu mesmo depois de 2007 voltar a crescer, né? Então essas são algumas empresas, com certeza você deve conhecer todas elas, maiores. Eu vou mostrar agora também algumas empresas mais recentes, porque a gente tem tanto aquelas empresas que estão aí há muito tempo no mercado, quanto algumas empresas um pouco mais recentes, tá? Aqui o exemplo é a EZTC3, EZTEC, empresa do ramo de imobiliário, de construção civil. Ela abriu ações na bolsa já em 2007, logo pré-crise, então também chegou a cair quase 80%, né? Mas a empresa se recuperou com muita força. De 2008 para cá, cresceu 1.374%. Então, por exemplo, quem identificou uma empresa boa, que teve uma empresa com lucro consistente, que teve uma queda forte e estava muito barata, olha o lucro aqui em 4, 5 anos, 1.300% em 5 anos, né? É muita coisa. E aí você pega aqui o lucro dela, ó, desde 2008, ó, subindo. Então mostra realmente uma empresa muito bem, desde aqui de 2008, muito bem administrada e com lucro consistente. Então quando uma ação cai muito, mas a empresa está saudável financeiramente, o lucro dela está crescendo, a receita está crescendo, o resultado financeiro dela está melhorando, aparecem aí grandes oportunidades de se comprar empresas boas, muito baratas, tá? E se obter lucros assim realmente muito grandes. Aqui a ESTC3, a Estácio, empresa de educação, né, de universidades, pós-graduação, educação à distância, enfim. Também 2008, quando tem uma crise muito forte, tá? A bolsa como um todo cai até por questão de pânico, de tirada de dinheiro estrangeiro. Mesmo empresas boas acabam caindo, né, mais ou menos, mas no pânico acaba, não tem jeito, acaba tendo essas quedas, mas também são nessas quedas que aparecem grandes oportunidades de comprar excelentes empresas a um preço muito baixo. Então, a Estácio, mesmo quem comprou aqui quando ela lançou ações na bolsa em 2008, chegou a perder 55%, ó, hoje está com 200% de lucro, né? Veja, então, mesmo comprando no momento teoricamente ruim, você está num lucro excelente. Quem comprou aqui mais barato está com 500% de lucro. Então, veja, 2012 a bolsa só subiu 7%. As ações da Estácio subiu 136%. 2013 a bolsa caiu. As ações da Estácio subiram aí na Facos quase 50%, né? Então, realmente, em 2014 a bolsa está caindo. A Estácio chegou a cair, já recuperou, já está com mais de 10% de lucro. Então, veja que, por exemplo, é uma ação que atualmente eu tenho em carteira. Então, veja que selecionando bem as ações, você tem como ter resultados muito bons, muito melhores do que a média da bolsa.
Aqui é Hering, né? Empresa de... Ela tanto fabrica roupa quanto tem as lojas, né? Olha só que maravilha, desde 2006, 2.500% de lucro. Sofreu aqui, chegou a cair 60% em 2008, mas logo fez uma alta muito forte. Olha só, 2009, 380% de alta, 2010, 147% de alta, 2011, 30 e poucos por cento de alta. Aqui já em 2013 sofreu um pouquinho, mas também é uma empresa que tem vindo realmente muito forte. Aqui Rente 3 localiza. Vejam que 2005 é uma alta muito forte, chegou a subir 500% em 2 anos, né? Imagina, 250% ao ano. Então teve uma queda forte em 2008, voltou a subir também, recuperou desde 2008, vem subindo aí nos últimos anos. Então mesmo pós-crise, vem com bons resultados. Então aqui eu já dei vários exemplos para ficar bem claro para você que, selecionando bem as ações, você tem como obter um desempenho melhor que a média da bolsa. Você não é obrigado a ficar limitado se a bolsa como um todo está subindo ou não. É isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Mas agora eu vou falar um pouco sobre ações que vinham bem e que não estão mais bem, né? Então eu vou primeiro selecionar aqui duas ações que chamam para você ficar alerta, né? Não chegam a ser empresas que estão indo mal das pernas, mas é um alerta. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, empresa de mineração, vem desde 2003 até 2007 com uma alta muito grande, caiu na crise quase 60%, recuperou e desde então vem patinando aqui de lado com uma leve queda, né? Então vejo que enquanto várias ações romperam, subiram depois do topo que fizeram em 2007 e 2008, a Vale, assim como o índice Bovespa, empacou aqui, não tem conseguido superar esse valor e tem ficado patinando, né? E aí, se você pegar os fundamentos dela, ó, o lucro subiu, caiu, subiu, caiu. Então, também a empresa tá patinando também, né? O lucro dela, a saúde financeira dela não está assim ruim, mas tá patinando, né? Outro exemplo é o Banco do Brasil, BBAS3. Uma alta muito forte, caiu, recuperou, chegou a superar, né, a máxima, mas está meio patinando aí. Já quem comprou em 2009, por exemplo, está aí há 5 anos com ação de lado, né? Não é o fim do mundo, mas enfim, é uma ação que vem patinando também. E agora eu vou dar alguns alertas de algumas empresas que vinham bem e não vão bem agora. Um exemplo clássico é a Petrobras, né? Todo mundo conhece, empresa de petróleo, que vinha desde 99 aí, chegou a lucrar mais de 2.600%, caiu na crise 60%, deu uma recuperada boa, mas logo voltou a cair. Quem comprou, por exemplo, em 2009 está com 60% de prejuízo em 5 anos. Isso é péssimo, né? E é uma coisa, eu conheço várias pessoas que compraram muita Petrobras alguns anos atrás, porque, enfim, é uma empresa muito forte, com um nome muito forte, uma empresa de petróleo. Todo mundo fala, como é que uma empresa de petróleo vai quebrar, como está caindo, então está barato. A mídia fala muita besteira, né? O pessoal vai lá na reportagem, na Globo News, fala que está barato porque está caindo, é uma empresa muito forte. E a verdade é que o resultado financeiro dela não é bom, ela vem patinando. O lucro cai, sobe, desce. Então ela está com um endividamento grande, né? Então é uma empresa que
está com um gráfico aqui olhando muito parecido com o índice Bovespa, né? Fez um topo, bateu, depois vem caindo levemente desde então. Mas, pô, você colocar dinheiro para investir e aí passa, aqui nem aqui, você põe dinheiro em 2009, passa aí 4, 5 anos, você perdeu 50% do seu dinheiro, é complicado, né? E realmente a empresa a empresa vem patinando, não vem bem. Então a pergunta que eu faço é, se tem uma empresa patinando, está com dívida alta, o lucro não está bom, e tem outras empresas que estão bem, por exemplo, para que você, como a Estácia, por exemplo, que está com um resultado recente excelente, para que você vai ficar posicionado numa empresa dessas? Eu te pergunto. Não faz muito sentido. E a gente sabe que a Petrobras, pelo tamanho da empresa que é, tem um forte peso no índice Bovespa. E então quem tem dinheiro em fundos de investimento, previdência privada, provavelmente tem muita Petrobras. E não faz muito sentido, tá? Isso não faz muito sentido. Então, realmente o que eu quero mostrar é que se você selecionar bem as ações, você pode realmente ter um desempenho bem melhor, e isso faz muita diferença, como eu falei no modo 1. Agora vamos para um exemplo mais drástico, que é o exemplo da OGX, a empresa do Eike Batista, que foi lançado na bolsa, já começou na crise com uma queda de 80%, conseguiu recuperar, chegou a ter até 70% de lucro, depois caiu, hoje está com 98% de prejuízo, ou seja, praticamente zerou, a empresa praticamente quebrou, né? Praticamente não quebrou, né? Então, ela saiu já do índice Bovespa, mas até bem pouco tempo atrás ela fazia parte do índice Bovespa. Então, para que você ia ser sócio dessa empresa? Primeiro que é uma empresa que nunca gerou lucro, tá? Ela tinha a promessa de conseguir extrair petróleo e ela nunca extraiu uma gota de petróleo. Era só uma promessa, uma expectativa, um projeto de conseguir tirar petróleo. Então, o ideal não é a gente investir em ideias, em projetos, é a gente investir em empresas que estão tendo lucro, né? Que estão tendo resultado. E por quê? Porque que nem o OGX, aí não conseguiu fazer o que eles pretendiam, a empresa ficou sem recurso e quebrou, né? E quem tem dinheiro no índice Bovespa ela saiu bem recentemente, tá? Ela já estava aqui já tinha caído quase tudo que caiu quando ela saiu do índice Bovespa. Então, ou seja, muita gente acabou perdendo dinheiro. E muita gente, claro, perdeu muito mais, que comprou a GX mesmo e perdeu praticamente todo o dinheiro, né? Então agora foi veja, aí muita gente, isso assusta muita gente, que fica com medo de investir em ações. E a OGX quebrou, né? Agora, foi um negócio, não foi um investimento bem feito. Uma empresa que não gera lucro, uma empresa que só tinha perspectiva teórica, né? De conseguir projetos e projetos. E para que você vai ser sócio de uma empresa dessas, né? Realmente não faz muito sentido, né? Então era isso que eu queria passar. Eu queria mostrar os 3 tipos de empresas: empresas que vêm bem, as empresas que, digamos assim, você tem que prestar atenção porque não estão mal, mas estão patinando, empresas que ou estão indo mal ou quebraram, tá? Então você pode se perguntar agora, tá, mas como que eu vou saber, né? Aí tem uma questão que é importante, que é muito mais simples do que você imagina. Ter um método, tá? Que você consegue acessar relatórios muito práticos que te dizem na cara ali quais que são as empresas que estão tendo bons desempenhos e que o método, pelos critérios, te indica quais ações comprar, tá? Por exemplo, eu desenvolvi um desses métodos, né, que é um método que eu ensino no curso O Investidor de Sucesso. Então, tem um método muito prático de você olhar com 30 minutos por mês. Você consegue olhar, definir quais são as ações e colocar na sua carteira, tá? E outra coisa que agora que eu dei vários exemplos, acho que fica um pouco mais fácil
para você entender é que você precisa atualizar a sua carteira, né? Por quê? Porque o exemplo ali que eu dei da Vale, do Banco do Brasil, ou até da própria Petrobras, que teve um desempenho muito bom no passado, são empresas que vinham muito bem e que não vêm mais bem, ou estão patinando ou estão indo mal. Então essas empresas têm que ser tiradas da sua carteira de ações e tem que incluir ações que recentemente vêm bem, né, como Estácio, Zetec, enfim, empresas que Bambev, empresas que atualmente estão com resultados bons, né? Então muita gente, principalmente por causa do Warren Buffett, tem a teoria do buy and hold, né, que é comprar e segurar. Você compra e fica com a ação pro resto da vida. Mas a questão é que o Warren Buffett tem uma capacidade de escolher ações para ficar pro resto da vida impressionante, que a maioria das pessoas não tem. Né? Um monte de gente comprou Petrobras para ficar o resto da vida e agora está com um baita de um pepino na mão. Né? Eu vejo muitos alunos, muita gente conhecida me procura para me pedir ajuda em relação a que eu faço com essas Petrobras. E eu falo, cara, não tem saída, você tem que vender e comprar ações que seguindo um método que estão indo bem, tendo resultado. Se um dia a Petrobras voltar a ficar uma empresa interessante, o método vai te indicar que ela está indo bem e você pode colocar ela na carteira de novo. Mas por enquanto não tem esse indicativo. Então realmente você precisa ter aí essa noção, né? De que não adianta realmente simplesmente comprar e esquecer, porque uma empresa que é boa hoje, que 5 anos pode não ser mais tão boa assim. Então isso às vezes muda muito rápido, né? Em 1, 2, 3 anos a empresa já pode, por exemplo, que nem aqui estava cotado a R$ 23, veio a 25 centavos a GX rapidamente. No caso é uma empresa que nunca deu lucro, né? Então, por exemplo, no meu método ela nunca entraria na carteira, porque se ela não dá lucro, ela, enfim, não é uma empresa consistente, né? Mas é isso que eu quero que você entenda, que dá para selecionar ações que estão indo bem e com isso você tende a conseguir bater a média da bolsa, porque a média da bolsa tem muitas ações ali no meio que não são boas, e como eu mostrei no módulo 1, isso traz um impacto financeiro na sua rentabilidade muito grande e no seu projeto, então, para alcançar a independência financeira muito grande. Tá? Então era isso que eu tinha para falar nesse módulo 3, sobre aprofundar um pouco mais realmente no mercado de ações. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe. E eu te aguardo no próximo módulo. Um grande abraço.